Fala pessoal, segue o vídeo do assunto função polinomial do segundo grau, o nosso nivelamento. O objetivo é resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Bom pessoal, a função polinomial ela sempre aparece na forma f de x igual a ax² mais bx mais c ou y igual a ax² mais bx mais c. Então, é fácil entender que f de x, na verdade, é y, ok? Ou você vê nesse formato f de x, ou simplesmente aparece o y. O gráfico é uma parábola. Se esse carinha que é colado no x², se ele for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o carinha que é colado no x² for um valor menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, maior que zero, a concavidade é voltada para cima, e menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. O ponto que a gente observa a mudança de postura da parábola, ou seja, se ela vem aqui, ó, descendo, 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 depois começa a subir, é o vértice da parábola. O x-vértice pode ser calculado da seguinte forma: menos b sobre 2a, o y-vértice, eu vou chamar aqui de yv, é o menos delta sobre 4a, ou ainda basta você achar o x-vértice e no lugar de x na função, você substitui e encontra o y-vértice. Logo abaixo nós temos esse exemplo aqui para que possamos esboçar o gráfico e entender os pontos onde corta os eixos coordenados, tanto o eixo da abscissa como o eixo da ordenada, que é o eixo y, e também esse vértice da parábola, que muda a posição dela. Se ela vem numa crescente, ela começa a decrescer no chamado vértice da parábola, ou se ela vem aqui decrescendo, ela começa a crescer bem no ponto do vértice dessa parábola. Então, olha só, gente, para esse exemplo, a primeira coisa que faremos é calcular a raiz dessa função. Ou seja, a raiz vai mostrar para a gente onde a função corta o eixo x. Então, se eu pegar x² menos 5x mais 6 e no lugar do f de x aqui, o que eu deixei para escrever aqui depois da igualdade, chamar isso aqui de zero, eu irei calcular as raízes dessa função. Então, basta escrever a função igualando a zero e então achar o x1 e o x2, que são as raízes dessa função. Então, aqui a gente pode resolver por fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Eu vou fazer por fórmula de Bhaskara e achar então as raízes dessa função. O a aqui é o 1, que é o carinha colado no x², o b é o menos 5 e o c é o 6. Calculando o discriminante delta, nós temos b² menos 4ac. Então, delta igual, o b vale menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Pessoal, toda vez que substituir uma letra por um número negativo, escreva entre parênteses. Então, delta igual, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes 6, que dá menos 24. Então, delta igual 25 menos 24, que dá 1. Então, nós temos que x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, vai ficar menos b. Então, eu tenho menos, tá? Cuidado com esse menos aqui. O b é menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que acabamos de achar, que é o valor 1, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 1. Então, x igual, menos com menos dá mais, vai ficar 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho que x1 é igual, eu vou somar primeiro, 5 mais 1 dá 6, 6 dividido por 2, 3. O x2, eu tenho 5 menos 1, que dá 4, dividido por 2, que dá 2. Então, pessoal, nós temos as raízes 3 e 2. Um outro ponto interessante para a gente analisar é onde essa parábola corta o eixo y. Então, veja só, pessoal, aqui nós calculamos quando corta x. Quando corta x, são as raízes ou zeros da função, que é o que a gente acabou de calcular. Então, quando corta x, o que a gente fez com o y? Chamou o y de zero. Agora, nós iremos calcular quando corta y. Então, veja bem, quando corta y, é o contrário, né? X igual a zero. Então, veja só, gente, basta eu
escrever essa função f de x igual a x² menos 5x mais 6, no lugar do x, escrever o zero. Então vai ficar assim, ó, y que é igual ou f de x, né, a x² menos 5x mais 6. Então vai ficar y que é igual, o x sendo zero, eu tenho 0² menos 5 vezes 0 mais 6. Então y que é igual, 0² é 0, né? A gente ignora isso, menos 5 vezes 0 ignora também, y é igual a 6. Portanto, pessoal, essa parábola corta y no ponto de coordenadas 0, x sendo 0 e o y sendo 6. É sempre assim, é sempre o carinha que está sobrando aqui, ó. É sempre o coeficiente c, ok? E por último agora, falta o que a gente comentou aqui, né, que é o x-vértice e o y-vértice. Então, eu vou usar esse espaço aqui para a gente calcular. Vai ficar assim, ó. X-vértice é menos b sobre 2a. Então, eu tenho que x-vértice é igual a menos, o b vale menos 5, sobre 2 vezes o a, que no caso vale 1. Então, nós temos que x-vértice é igual a menos com menos dá mais, vai ficar 5 sobre 2 vezes 1, que dá 2. 5 dividido por 2, que dá 2,5. Esse é o x-vértice, 2,5. Agora o y-vértice. Você pode calcular y-vértice com a formulinha menos delta sobre 4a. Eu particularmente prefiro substituir na função, né? Achei o x-vértice, vou lá, substituo e acho o y-vértice. Mas tudo bem, você pode utilizar essa fórmula sem problema algum. Então, y-vértice é igual a menos delta, no caso o nosso delta vale 1, vai ficar menos 1 sobre o 4 vezes o a, que vale 1. Então, y-vértice é igual, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 1, que dá 4. Menos 1 quarto, ou menos 1 sobre 4. Dividindo, se você dividir 1 dividido por 4, você vai achar 0,25. Olha só, quero dividir 1 por 4, eu vou fazer, eu vou inventar um zero aqui, escrever 0, agora eu tenho 10, 10 é possível, que vai dar 2, 2 vezes 4, 8, subtraindo fica 2, quero continuar dividindo, invento um zero, 20 dividido por 4, que dá 5, 5 vezes 4, 20, subtraindo, então eu tenho menos 0,25. Esse é o valor do y-vértice. Eu fiz esse cálculo para a gente saber, de fato, a posição correta do y-vértice. Bom, pessoal, agora a gente vai esboçar o gráfico. Vamos supor que aqui seja 1, aqui seja 2 e aqui seja 3. A parábola corta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 6. Então, vamos supor, aqui nós temos 1, né? Aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6. Mais ou menos aqui, ó. Agora, o vértice dessa função, nós acabamos de achar, o x-vértice é 2,5. Basta tirar a média aritmética, né, das raízes, 2 mais 3 dá 5, dividido por 2. Então, 2,5 está mais ou menos aqui. E menos 0,25. Supondo que aqui seja 1, a metade aqui é 0,5, ou 0,50, né? Que é menos 1, aqui menos 0,5. Menos 0,25 está mais ou menos aqui, ó. Então, veja só, menos 0,25, ou seja, pensando em dinheiro, né, 25 centavos, é a metade de menos 0,5. Então, vai ficar mais ou menos aqui, as coordenadas do nosso vértice, bem nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto determina o ponto mínimo dessa função. Ela vem lá de cima, né? Ela vem lá de cima, passa nesse ponto aqui de coordenadas 0 e 6, né? Vindo lá do mais infinito, tá vindo, aí passa aqui na raiz, que vale 2. Nesse vértice da parábola, ela muda a posição, né? Para de decrescer e começa a crescer. E isso segue aqui, ó. Continua, ok? Então, basicamente é isso. Nós temos que saber quais são as raízes, no caso aqui 2 e 3, as coordenadas do vértice. Para essa parábola, nós temos o ponto de mínimo, que é o que acabamos de calcular. E quando a concavidade é voltada para baixo, nós temos o ponto de máximo. É o máximo que ela atinge. Aqui nós temos concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Então, vamos aqui para outra tela, mais um exemplo. Obtenha o valor mínimo e a imagem da função. Olha só, gente, o azinho aqui é o carinha colado no x², no caso é o 1. O carinha colado no x é o b, que vale menos 8. E o termo independente é o c, que vale 10. Para a gente obter o valor mínimo, ele já pede valor mínimo, pois eu percebo que o a
ele é maior que zero, ele vale 1. Se o A é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, nós temos ponto de mínima. Ela vem aqui, aí num dado momento, ela para de descer e começa a subir, bem nas coordenadas do vértice. Ok? Quando fala valor mínimo, valor máximo, é o y que ela assume nessa posição, ok? No caso é o y vértice. Quando ela fala valor máximo, é a mesma coisa, é o y vértice também. Então, nós precisamos determinar quem que é as coordenadas do vértice. Então, para a gente saber quem que é o x vértice, eu vou pegar menos b sobre 2a. Então, eu tenho que x vértice é igual a menos b, no caso eu tenho menos 8. Então, eu vou substituir aqui no lugar do b. Cuidado que esse menos, tá? Esse menos já estava aqui, ele é da formulinha do x vértice. E 2 vezes o a vale 1. Então, eu tenho que x vértice é igual a menos com menos dá mais, fica 8. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, que dá 4. Você pode calcular delta, né, e utilizar aquela formulinha menos delta sobre 4a, se você quiser, tá bom? Y vértice é menos delta sobre 4a. Aí você calcula o discriminante delta. Ou você pode, pessoal, simplesmente substituir. Aqui vai ficar assim, ó, y vértice igual, pega a função x² menos 8x mais 10 e substitui. Então, vai ficar y vértice é igual. O x vértice, nós achamos o valor 4, então basta substituir. Vai ficar 4² menos 8 vezes 4 mais 10. Então, y vértice é igual. 4² dá 16, menos 8 vezes 4 dá menos 32, mais 10. Então, y vértice é igual 16 menos 32. Estou devendo 32, paga 16, fica menos 16, já que é a metade, né? 16 é a metade de 32. Então, eu vou lá, pago, fico devendo 16, mais 10. Então, eu tenho que y vértice é igual. Agora, menos 16 mais 10, números novamente com sinais diferentes. Você subtrai e conserva o sinal do maior, que vai dar menos 6. Portanto, as coordenadas do vértice dessa função, eu tenho x sendo 4 e o y sendo menos 6. Você poderia ter calculado o discriminante delta, como eu falei, né? Ficaria b², que no caso é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1 vezes o c, que é 10. Então, delta igual, aqui vai dar 64, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, que dá menos 40. Então, delta igual 64, tira 40, fica 24. Então, se você pegar menos delta, vai ficar menos 24 dividido por 4 vezes a, 4 vezes 1. Então, menos 24 dividido por 4 dá menos 6, que é o que a gente acabou de achar. Eu, como eu falei, prefiro fazer nesse formato. Então, pessoal, vamos analisar agora o valor mínimo e a imagem dessa função. Então, olha só, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y. Vamos supor que o 4, 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui. O menos 6, então vai ficar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Bem aqui, ó, bem aqui embaixo. Então, pessoal, ó, veja bem, aqui nós temos aqui o pontilhadinho, né, do 4, do y sendo menos 6. No encontro desse pontilhadinho, eu tenho o vértice dessa parábola. Como a concavidade ela é voltada para cima, a nossa parábola fica assim, ó, tá? Então, eu vou fazer o desenho dela assim, eu não vou continuar com ela porque nós não calculamos as raízes, né? O x1 e o x2, e ela vai cortar lá no valor 10, né? Esse aqui vai subir aqui, vai cortar lá no y sendo 10. Aqui não cabe a gente fazer isso, pois nós estamos apenas determinando o valor mínimo dessa função e a imagem dessa função. Agora, repare o seguinte, pessoal. Essa concavidade ela é voltada para cima, como eu falei. Ela vem lá, né, do mais infinito. Ela vem. Aí, num dado momento, ela para de descer e começa a subir. Isso ocorre, o x para x sendo 4 e o y sendo menos 6. Então, o valor mínimo que ela assume é sempre o valor em y. É onde nós temos aqui o menor valor para essa parábola, que é menos 6. Então, a nossa resposta, valor mínimo, é o menos 6. Agora, a imagem dessa função, pessoal. Veja bem, eu tenho aqui, ó, quais os valores que nós temos para a imagem dessa função. Imagem são todos os valores que essa função pode assumir aqui no eixo y, tá? Então, a gente percebe aqui que ela assume
esse valor menos 6, né, que é o mínimo que ela pode assumir, para x sendo 4. E isso aqui vai até o mais infinito, ok? Isso aqui vai aqui, ó, até, né, o mais infinito. Então, a imagem dessa função é y maior ou igual, tá? Coloca esse tracinho aqui, a menos 6. Ou, se você preferir, no formato de intervalo, eu tenho aqui, ó, colchete fechado, que significa que o menos 6 ele participa. Aí você coloca uma vírgula e escreve aqui, ó, o mais infinito. Parece um 8 deitado. E colchete aberto. Significa que esses valores aqui, ó, vai ao mais infinito, né? Ou seja, você vai dando valores para x e vai encontrando y. O mínimo que você pode achar, a gente já viu, o valor mínimo é o menos 6, ok? Nessa próxima tela, nós temos aqui as atividades, atividade 1, atividade 2. Aqui nós temos atividade 3 e atividade 4. Beleza, gente? Então, valeu. Qualquer coisa, volta novamente aí, assista as explicações. Eu estarei postando também lá no grupo, ok? Valeu, até a próxima.